Fala pessoal, bom dia. A gente está aqui em mais um capítulo do Café com Easy e de novo a gente está fazendo um café para falar sobre um assunto muito legal, um assunto que eu gosto bastante, que é tratar sobre temas pertinentes à nossa área de tecnologia, condomínios, né? A gente falar sobre como as coisas acontecem no dia a dia, de fato, com quem está na linha de frente fazendo acontecer. E o café tem uma importância muito grande para a Easy, né? A Easy nasceu numa cafeteria, eu e meu sócio, enquanto tomávamos um café, decidimos lançar a Easy, e a gente chegou até aqui nesse projeto que nasceu ali com o intuito de fazer algo diferente no mercado de fato. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, uma mulher que está na linha de frente de um projeto audacioso há muito tempo. É um projeto que é bastante complexo, porque lida com diferentes perfis de pessoas, e pessoas é sempre complicado da gente atuar e trabalhar, a gente sabe muito bem disso. Então estou aqui hoje com a Gisley. Gisley, muito bem-vinda no Café com Easy. Obrigada, eu que agradeço o convite a fazer parte do último episódio, O último episódio da primeira temporada, né? Então é desafiador, né, conhecer a Easy, falar dessa empresa que eu conheci lá no passado, que nem era tudo isso, né, era uma coisa pequena, e o quanto cresceu e o quanto evoluiu. Então, primeiro agradecer e vamos aí compartilhar conhecimentos e aprendizados. Legal, show de bola. Gisley, para a gente começar, é sempre muito importante o nosso público entender quem é o convidado que está aqui. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, como você chegou até aqui, né? E quanto tempo você está na área aí, atuando como gerente condominial, nessa área condominial, trabalhando com projetos envolvidos com condomínio. Vamos lá. Quem é Gisleide Freitas, né? Gisleide Freitas era uma sonhadora. Então, quando eu tinha 12 anos, eu nunca brinquei de boneca. Eu sempre brinquei de escritório, né? Porque o meu sonho era... Mal eu sabia tudo que eu ia enfrentar, né? Era trabalhar com administrativo. E então eu comecei minha carreira dentre outras coisas que eu fiz, eu acabei parando no Camp. O Camp era um jovem aprendiz hoje. Sim. E eu fui trabalhar onde? Numa administradora de condomínios. Comecei minha vida ali, com 16 anos, e logo eu fui sendo promovida. Trabalhei 6 anos nessa administradora, fui promovida, trabalhei na administração interna e ali começou a minha longa jornada. O que eu fiz? Eu fui fazer processamento de dados, nada tinha a ver com condomínios. E aí quando eu entrava para fazer os estágios, sempre condomínios ganhava mais dinheiro do que outras coisas. E eu acabei me especializando nessa área, fui mudando de administradora, aí depois logo eu fui trabalhar numa administradora para ser gerente de RH, também condomínios, e logo mais vim parar em São Bernardo, nessa grande província, e comecei ali como gerente de contas, logo me identifiquei, sofri um pouco, porque é bem diferente de todo o resto que eu trabalhei dentro da administradora. Outra dinâmica, né? Exatamente. E aí eu trabalhei numa administradora de gerente de condomínios 4 anos e a Lelo Condomínios, que é uma administradora maior, me chamou. E aí eu fui, e ali sim eu aprendi como era, o que era ser gerente de condomínios e aprendi todo o corporativo. E por fim, trabalhei agora onde eu tô, que é na Neon Condomínios. Estou há 18 anos, já até perdi a conta, né? Estou há 18 anos nessa administradora, onde fez uma fusão com a auxiliadora predial, e hoje eu tenho orgulho de falar que eu trabalho na maior administradora do Brasil. E aqui eu me especializei ainda mais, e fazem 9 anos que eu estou na linha de frente, que é gerente de relacionamento, então respondo pro meu diretor e assumo todos os problemas, ônus e bônus da equipe que eu cuido hoje, que são compostos de 23 gerentes de contas. Olha que legal. Na verdade, a gente está falando de mais um M&A, pessoal, no mercado. A gente trouxe aqui há pouco tempo o Diego da Control ID, né? Eles sofreram um M&A também, foram comprados pela Assabloy, e o Diego falou um pouco da experiência dele de estar num processo desse e de conviver num processo de M&A quando uma empresa maior compra essa outra empresa, ou uma empresa global compra essa outra empresa, e como você acaba se comportando lá dentro, né? Dentro desse cenário que acaba ficando um pouco mais turbulento, né, Gisley? Porque, Exato. No fundo, você acaba tendo que administrar 2 culturas diferentes, 2 empresas diferentes. A Neon, eu conheci há muitos anos de mercado, é uma empresa que sempre foi um pouco familiar, muito familiar, né? Tava sempre todo mundo muito próximo, e aí você começa a entrar num ambiente mais corporativo, isso muda bastante o jogo, né? Ah, sim, de fato, quando eu estava ali no familiar, é tudo assim, alguns momentos informais, né? Então o síndico já está acostumado de pedir uma coisa e não aguentar os processos. Hoje a gente está
nós estamos com mais processos, nós temos uma auditoria apartada da empresa, onde controla, então, maior segurança. Obviamente que alguns processos acabam prejudicando, no bom sentido, o cliente, e a gente vai introduzindo, auxiliando e trazendo eles para uma cultura diferente, que eu acho que faz sentido também terem mais, uma empresa mais parruda atrás. Eu acho que é isso. Por isso que é auxiliadora, né? Por isso que é auxiliadora. Tá auxilia você a morar bem. Muito bom. E agora você comentou também que você chegou nesse ponto, nesse estágio. A sua trajetória é incrível. No final das contas, você entrou e sem saber muito o que esperava. Sim. E aí foi crescendo dentro da carreira. Acho que essas histórias sempre são muito legais. Para mim também aconteceu muito parecido. Acabei, no final das contas, caindo em vendas. Aí fui começar a empreender. E eu não comecei empreendendo, né? Comecei vendendo. Então uma coisa vai puxando a outra. E a gente, no final das contas, quando olha para trás, vê que realizou coisa pra caramba, né? E aí você está comentando que você tem outros gerentes embaixo de você. Sim. Então você é uma gerente que cuida de uma quantidade de gerentes que cuidam de condomínios, né? Isso. Como que é esse desafio de liderar gerentes, né? Pessoas que estão num nível gerencial de gestão e cada um acaba tendo o seu perfil. A gente sabe que tem pessoas que são muito mais difíceis, mas elas entregam trabalhos de alto valor agregado. A gente sabe que tem pessoas que precisam de um empurrãozinho a mais, mas também elas têm lá o seu valor. Como que é lidar com esses perfis diferentes de pessoas e conseguir fazer com que a unanimidade ali, né, do trabalho, né, a unidade do trabalho funcione bem e o saldo seja positivo para a empresa que você atua hoje? Eu acredito, Gabriel, que o segredo é fazer o gerente de contas entender, jogar como se ele fosse um dono. Uma carteira de condomínios, o gerente de contas, ele tem que ser o dono daquele negócio. É um intraempreendedor, né? Exatamente. Quando ele entende que ele é o dono daquele negócio e através daquela carteira que traz rentabilidade para a empresa e ele agregar valor dentro daquilo que ele faz para o cliente, eu acho que é o diferencial. Entender o propósito, né? É difícil porque é aquilo que você falou, cada um tem um perfil diferente e aí a gente faz o seguinte... A gente coloca o gerente de contas com o cliente que tem o mesmo perfil. E aí dá match. É exatamente isso. Então é fazer com que as pessoas, esse gerente de contas, trate aquilo como se fosse um dono. Eu sou o dono dessa carteira. Se eu perder o cliente, eu perco o dinheiro. Sim. A empresa perde, eu também perco. Todo mundo perde na cadeia. Todo mundo perde. Então, assim, eu acho que o maior desafio é fazer com que as pessoas entendam que ele é dono do negócio. E quando você é dono do negócio, você joga diferente. Você não joga contra, você entende o formato do cliente quando ele te pede alguma coisa, você não se estressa tanto, você entende que você é o solucionador do problema e você tem que resolver junto com o cliente, você se envolve mais. Eu acho que o segredo tá em fazer a pessoa ter a cabeça de dono, o que é difícil hoje no mercado com a mão de obra. Difícil demais, né? Eu também acredito muito nisso, né? E acho que o que você está falando é muito pertinente com muitas das coisas que eu penso também. Porque na própria Easy, né, a gente acaba tendo essa dinâmica de trazer o projeto para dentro, né, e falar, pô, quem é o dono do projeto? Né? Então a gente tem aqui os gerentes também de contratos, a gente segue a mesma dinâmica, a mesma linha, e eu sei o quão desafiador é fazer com que lá na ponta a gente tenha um resultado positivo e que nesse processo todo mundo saia o mais ileso possível, né? Geralmente é traumatizante, mas não tem como, né? O processo, no modo geral, envolve muitas pessoas, muitas pontas diferentes, muita gente que pensa diferente, né? Então o gerente lá, o síndico está lidando com o gerente seu e você tem que lidar com esse gerente também. O cara está no meio, equilibrando o prato e ele tem que fazer uma entrega de valor lá na ponta e precisa do retaguarda aqui, do background da empresa, e é onde eu imagino que tendo uma estrutura maior, tendo um corporativo mais robusto, é onde você consegue dar esse background para que esse gerente vá para o mercado e fale, não, pode. E é um efeito dominó, né? Se eu sou cobrada e não respondo, o gerente de contas é cobrado e não responde, o síndico pergunta também não responde, eu acho que nada funciona. Então é a gente entender. Por que eu te cobro? Porque eu sou cobrada, é o processo do negócio para o negócio funcionar. O processo inteiro é complexo e tem que tratar. Alguém tem que tratar. Alguém tem que tratar. E normalmente não é uma tratativa simples. Condomínio é sempre muitos problemas. Muito entendimento diferente. Né? Exatamente. Muito bom. E no final das contas, no fundo, como que você enxerga o papel de liderança, né? A liderança dos líderes. Então,
o que você aprendeu nesse processo todo? Você mudou muito a sua dinâmica desde que você começou? Você hoje olha assim e se fala, poxa, hoje eu estou muito mais madura, hoje quando eu era lá atrás, a Slay começou, eu faria isso dessa forma, e agora, deixa eu pôr a bola no chão, fazer com mais calma, deixar as coisas mais redondas para que funcione de uma maneira diferente. Como que é essa inquietação aí que toma conta da gente, tá na liderança com a cabeça a milhão, né? O tempo todo pensando, não para. Né? É porque eu acho que é diferente, né? A Gisley de antes era uma Gisley que executava, que entregava e que eu dependia exclusivamente de mim. Quando você é gerente de contas, você cuida de 30 condomínios, você responde para aqueles 30 e responde para o seu gerente aqui acima de você. Você não depende de ninguém, no sentido de dar certo. Sim. E quando você é gestora ou gerente de relacionamento, você depende exclusivamente das pessoas. E o seu resultado depende deles. Então muda. Eu acho que você tem que ter mais tempo para pensar. Eu acho que você pensa muito mais do que executa. E que eu acho que essa é a dificuldade quando a gente sai de uma operação e você vem para uma liderança. Eu costumo dizer que eu lidero por exemplo, porque eu acho que quando o líder ele lidera, por exemplo, as coisas se tornam mais fáceis. Eu entendo que quando eu mostro o que é possível fazer, eu executo e a pessoa vê que eu faço e que é possível fazer, essa pessoa ela te olha de forma diferente. Ela fala, muitas pessoas que eu conquisto, eles falam que fazem porque eu fiz. O exemplo arrasta. Né? Exatamente. Então eu acho que mudei bastante. Hoje eu sou outra pessoa. Até porque as pessoas mudam a gente. Sim. A gente tem que entender como que é o perfil, aonde cada um consegue se encaixar, o meu limite é diferente do seu, Sim. E eu acho que na liderança é muito isso, você fazer 70%, fazer a pessoa dar 100% dentro daquilo que ela é boa, ela Sim. é 70-30. Lugar de potência, né? Exatamente, então se ela é 70-30, eu vou trabalhar no 70%, e o 30% eu vou melhorar, e a performance da pessoa, eu acho que eu sou outra pessoa. Então, de quando eu conheci vocês lá atrás. Lá atrás. A gente acaba evoluindo no processo, né? Não tem jeito. E é muito desafiador. Eu lembro, eu também sou da área técnica, né? Então eu vim de formação técnica e aí comecei a fazer instalações, então eu conheço do operacional, já fiz infraestrutura, fiz tudo que precisa para que a empresa funcione. Então hoje eu brinco que eu seria capaz de fazer de ponta a ponta, né? Agora não, mais que faz muito tempo que eu nem pego na chave de fenda, né, Rodrigo? A gente fala aí, mas a gente é capaz de fazer, então isso dificulta um pouco mais a gente sair do operacional e ir pro estratégico, né? Porque Sim. Você tá o tempo todo querendo voltar porque você sabe como é que você faz, né? E o grande Exato. Desafio é fazer que pessoas façam por você. Que pessoas façam por você. E a gente tem que começar a entender que essas pessoas não vão fazer do jeito que você faria. Não, e isso é muito difícil, porque quando eu comecei ali na liderança, essa era a minha maior dificuldade. Por que o Gabriel não consegue fazer uma coisa que pra mim era muito simples? Tão simples. E isso é ruim, porque eu apanhei bastante, bati bastante, aprender a bater e assoprar, eu acho que eu tive muita dificuldade, porque no começo da gestão eu só batia, e aí não adianta, são pessoas, quanto mais você bate, mais a pessoa cria medos e não consegue evoluir. Então eu olhava assim e falava, putz, mas eu consigo fazer isso. Por que as pessoas não conseguem? Porque cada um tem o seu perfil e tem a sua exigência, né? Sabe que na Easy eu comecei a lidar com outro tipo de pessoa, porque nós somos desenvolvedores de software, né? Sim. Então você acaba lidando com um time de desenvolvimento. E, cara, o pessoal de desenvolvimento é totalmente diferente da equipe de implantação, de campo, dessa mão de obra que a gente está mais acostumado a lidar dentro do nosso mercado, principalmente do meu, assim, de prestação de serviços, né? E os caras funcionam numa dinâmica diferente. Então, os caras acordam 10 horas da manhã, só que eles trabalham de madrugada. E aí, pra gente entender e gerenciar isso, né? Os caras não querem vir pro escritório. E é difícil demais de fazer os caras saírem de casa e vir trabalhar no escritório. Então a gente tem que começar a abrir algumas exceções e começar a cobrar por meta, por resultado. Por resultado. Então eu aprendi muito no processo de gerenciar esse tipo de mão de obra, de que realmente a gente tem que colocar as pessoas no lugar de potência delas e extrair o máximo de valor, entendendo que tem pessoas que funcionam de manhã e tem pessoas que funcionam à noite. E aí é muito louco. Então, muitas vezes até brinco lá com a Monique, né, porque eu sou um cara que acorda cedo demais. Então, muitas vezes, 5 horas da manhã eu tô acordado já. É muito difícil de eu passar das 5h30, é muito difícil. Ele é velho, hein? Então. Aí acorda 5 horas da manhã e já começa a mexer em alguma coisa, responder um e-mail, fazer um café e tal.
Só que aí o pessoal de desenvolvimento é 1h da manhã e quer conversar. E aí você já tá cansado. Terceiro sono, quase dormindo e respondendo. Então a gente começou a achar meios de caminho nesse processo para que a coisa funcione. E acho que é muito disso, do diálogo, né? Então tem que entender, você tem que Combinados. parar, e aí cobrar pelos resultados. Acho que faz muito sentido. Isso é muito legal. E, Gisley, a pergunta, no final das contas, que sempre eu gosto de fazer para pessoas que vieram da parte de mão na massa mesmo, que sabem o que faz, sabem fazer, e foram para o estratégico, porque é um desafio, viu? É um desafio muito grande as pessoas que conseguem executar, saírem da execução, irem para o estratégico e colocar gente para fazer por eles. A gente passa por isso o tempo todo aqui na empresa, eu passei por esse processo, é muito difícil. Hoje eu estou num novo processo semelhante a esse, eu também estou tendo dificuldades, a gente tem que estar o tempo todo se policiando, né? O que você entende que é mais desafiador? Eu sei que você já comentou algumas coisas, mas eu queria aprofundar um pouquinho no tema, que é mais desafiador nessa linha de você deixar e aceitar que as pessoas vão fazer daquela maneira e que aquela maneira não é a maneira que você faria. Como que você lida com isso hoje, imaginando que o próximo passo seu talvez seria ir para uma diretoria, talvez? Imagino eu dentro da projeção de negócio que você está, imagino que de gerente, no seu caso, o próximo passo seria uma diretoria. Então porque aí é um outro step desse que teria. É muito mais distante, né? Exatamente. Então como que você enxerga esse processo inteiro e qual o desafio mais complexo que você teve? Se tiver algum cenário que você já passou, que exemplificar, fica à vontade. Eu acho que o desafio é... Quando você está na estratégia ali, e é o que eu estou vivendo, uma transformação, né? A gente vai estudar, nós vamos fazer mentorias para você ouvir como que uma pessoa muda isso, né? Como que a pessoa chegou, como que ela conseguiu. Porque eu acredito que tudo isso que eu estou passando agora nessa transformação, você passou, outros grandes CEOs passaram, sem dúvida. Né? Então, assim, é extremamente normal, apesar de eu sofrer. Não reinventar a roda, né? E buscar o conhecimento. Né? Apesar de eu sofrer, porque na estratégia você pensa mais, na execução, no operacional, você executa e tira da frente aquilo, né? E hoje eu estou nessa transformação, procurando pessoas dentro do meu time que consiga me apoiar e fazer com que o que eu faço, essas pessoas façam para que eu possa crescer. Sim. Se você não arrumar sucessores, você não vai crescer, você vai sempre continuar. Então eu estou vivendo essa transformação e aceitando que eu te dou a receita, mas que como você vai mexer o bolo, você decide. Sim. E isso eu não posso fazer com que as pessoas mexam do meu jeito. E eu acho que é essa aceitação de que o resultado vai ser o mesmo, de que eles vão conseguir entregar e que eu preciso confiar. Eu acho que o maior desafio é confiar em quem está tentando fazer aquilo que a Gisley faria. Então, eu estou vivendo essa transformação. Então, não está sendo fácil e, em alguns momentos, bem doloridos. Entender que agora eu preciso pensar e que é muito mais difícil. Mais difícil. Você pegou num ponto importante. Acho que mentoria é uma coisa muito legal. Eu fiz algumas com pessoas muito influentes do mercado na minha área, né? Para poder realmente conseguir dar esse pulo de posicionamento, porque no final das contas é mentalidade, né? Tudo está na cabeça e a gente tem que entender esse novo momento e ir se ajustando para aquilo, né? Eu costumo dizer aqui muito para a liderança que tem aqui na empresa que a gente não pode ficar refém do nosso próprio conhecimento. Sim. Porque senão você fica refém disso, você não consegue sair, você está presa. Então você não muda para cima nem para baixo, você travou ali. E o que eu mais vejo por aí é gente que é fundamental demais para a operação e tem dificuldade depois de fazer qualquer movimento, né? Então, quando os movimentos acontecem, ela está fora, porque se ela sair dali, o departamento acaba. Exato. É lógico que eu vejo, assim, uma diretoria, ela vai ficar muito longe do que eu tô. Hoje, eu tento me envolver ali, eu acho que se dividir entre estratégica e estar na operação me dá insights. Sim. Para eu levar para cima. Sim. Então, hoje é bom para mim. Então, é bom eu estar numa reunião, eu fazer uma assembleia, eu estar no barulho da operação. Sim. É bom para que eu consiga levar a estratégia para o meu diretor. Sim. Mas eu acho que ocupar uma mesa de diretoria
vai me deixar bem longe disso. Sim. Então eu preciso aprender muito aqui para que eu chegue lá onde você é basicamente sozinho. Você acaba perdendo a visão da ponta, né, da entrega. Né? E eu sinto dificuldade nisso, porque eu acho que quando você também pode estar na operação, você vê a deficiência, você entende onde você tem, onde você pode crescer, Sim. onde você pode melhorar. E quando você não tem essa visão, às vezes o que você leva é irreal para aquelas pessoas que estão abaixo de mim. Hoje eu consigo balizar isso porque eu estou muito próxima. Sim. Então a estratégia que eu olho o corporativo e falo, opa, meu diretor quer ouvir isso de mim, então deixa eu ir lá, aprender o que eles querem, entender esses números para trazer para eles. Com propriedade, né? Com propriedade. Mas a operação dá um gostinho de quero mais. Isso daqui eu posso melhorar, isso daqui eles não vão conseguir porque eu estou vendo o quanto é difícil. Eu acho que para o empresário também é assim, quando ele larga o negócio e aí ele não consegue mais chegar, talvez eles trazem sugestões que não são passíveis de cumprir. Eu costumo dizer que buscar eficiência seduz a gente, né? Então tá sempre o tempo todo querendo achar eficiência em algum ponto e aí cada vez mais você vai se envolvendo naquela operação e fica mais difícil de você sair, né? Então é um ponto que tem que tomar bastante cuidado aí, né? Acho muito legal. Show de bola. Isley, agora a pergunta que a gente faz aqui, que é café com pimenta, é aquela pergunta que causa desconforto. Causa problemas, né? O penúltimo convidado que a gente teve aqui, ele teve que pedir autorização para a empresa dele para postar, para a gente postar. A gente aguardou autorização, aí foi liberado, a gente postou. Então se prepara, a gente quer sinceridade na resposta, fica à vontade para falar. E é uma pergunta que mexe um pouquinho com o brio geral, porque lida com posições, né? Então, o que a gente gostaria de saber de você é mulheres no cargo de liderança, né? É um assunto sempre bem delicado. Quando eu falo com algumas mulheres, elas sempre comentam da diferença dos problemas, das dificuldades que elas encontram, né? A própria Monique, minha esposa, ela sentiu muito disso em alguns momentos na trajetória dela e a gente sempre conversa bastante sobre esse tema em casa. Então eu queria saber de você, no mundo desse condominial, mundo operacional, que é um mundo que lida muito com terceirização, com muita mão de obra, com muita gente, com diversos tipos de profissionais, e eu vejo ainda que ele é muito dominado por homens, tem bastante mulher, mas acho que na média geral, exceto o ambiente interno de administradora, quando você vai para campo ali na ponta, a gente vê que é mais dominado por homens. Como que é para você, né, uma mulher, um cargo de liderança, lidar com os desafios, né, com os problemas que enfrentam, com preconceitos? Você tem algum tipo de problema nesse sentido? Como que é para você isso? Olha, quando a gente fala de gerente de contas, eu acredito que tem muito mais mulher do que homem. Aí, diga-se de passagem, gente, Vocês estão ganhando de lavada. A mulher é mais forte que o homem ali para fazer assembleia, acordar outro dia, porque eu acho que a mulher, ela consegue combinar e segurar todos os pratos. Os homens, eu acho que eles conseguem fazer, não julgando, viu, homens, uma coisa de cada vez. Não consegue juntar e segurar tudo, e eu acho que a mulher consegue fazer isso, e é por isso que ela dá tão certo ali no gerente de contas. Mas, assim, quando a gente vai para campo, síndicos homens são muito mais síndicos homens do que mulheres. Tá. Então, minha relação a vida inteira nessa área, quase 30 anos, é com os homens. Então, assim, às vezes quando você entra numa assembleia ou quando você faz uma reunião, piadas, né, algumas piadas desagradáveis, porque você é mulher, complicado, né? Então você chega pra se posicionar como... E acontece mesmo de falarem, você escutar e falar diretamente, não? Assim, o que eu digo, se eu falar da Gisley, poucas vezes eu fui assediada, porque a minha cara não nega, eu tenho uma cara de brava, né? Já assusta, né? Já assusta, então, né, eles tomam um pouco de cuidado. Eu acho que também, quando eu chego para resolver o problema. Então, para mim, eu não fico muito focada se é bonito, se é feio, se é negro, se é branco. Eu sento e vou sentar com você e eu quero resolver o problema. Eu quero entrar, resolver, fechar e missão cumprida. Então eu acho que quando a gente entra numa reunião onde você tem posicionamentos firmes, onde você sabe o que você vai falar, onde você tem segurança, e muitas vezes eu não brinco. Sim. Eu não faço brincadeiras. Então, assim, já no corporativo já é um pouco mais diferente. Porque em alguns momentos no corporativo, antes de iniciar a reunião, tem uma conversa sobre futebol. Ou quebra o gelo, né? Isso, e aí eu demoro me envolver, porque eu já tô muito séria ali no negócio. Eu quero apresentar os meus números, entregar
e acabou. E isso também muda no corporativo. Você precisa ter um pouco mais de tratativa ali com os homens, quando eles entram em determinado assunto que a mulher não está acostumada a entrar. Então, você acaba reaprendendo a trabalhar com os homens. Eu acho que no gerente de contas é mais fácil, com os síndicos é mais fáceis, e quando eu chego no corporativo eu ainda estou reaprendendo ali, porque de fato aqui em São Paulo eu sou a única mulher, né? O resto, todo o meu time é homem. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente se relaciona com o time e a gente fica mais junto, a gente consegue se soltar um pouco mais. A integração, né? A integração é melhor, assim, para trabalhar com homem. Mas eu acho que eu já passei dessa fase, Gabriel. Eu acho que com a auxiliadora eu já tô há 9 anos aí, um baita time de homens aqui. Tem bastante líderes mulheres, mas eu acho que ainda prevalece os homens, e eu acho que eu tiro de letra no sentido, eu quero saber os meus números, eu quero entender o que eu tô fazendo, e eu acho que quando a gente tem esse posicionamento e leva com serenidade, eu acho que tem tudo para dar certo. Tá bem focado no profissional mesmo, né? E aí pra mim não tem problema diferença se é o homem ou a mulher que tá tratando comigo. Isso é muito bom, show de bola. Parabéns. Saiu bem na pergunta Café com Pimenta. Nem preciso pedir autorização. Agora, depois da Café com Pimenta, geralmente a gente fica a pergunta do milhão. A pergunta do milhão é aquela que você vai poder dar alguma dica, né, dar insights para quem está começando ou para quem está na área e está buscando um novo posicionamento, está buscando crescer na carreira ou está buscando entregar um trabalho melhor. O que os líderes deles estão avaliando enquanto eles estão executando o trabalho, né? Como que a gente pode dar uma dica para o pessoal para que eles possam crescer nas suas carreiras, para quem está começando agora ou para quem já está na carreira na área de condominial, né, de gerência condominial, de administrador, etc. E o que você, Gisley, sabe hoje que você gostaria de ter sabido quando você começou? Propósito. Eu acho que a vida ela se resume em propósito. Quando a gente fala de administração de condomínios, a gente fala de administrar a sua casa. Para mim é um negócio, para você é a sua casa. E quando a gente entra nesse negócio, por que dá tantas brigas? Porque eu estou falando da sua casa e você não aceita, né? Naquele momento, quando eu entro numa assembleia, quando eu vou fazer uma reunião, você está defendendo a sua casa. Então, assim, primeira coisa é entender o propósito. Por que eu estou fazendo isso? Eu acho que eu sempre tive um propósito onde eu quero chegar. Mas quando você entra no mundo dos negócios, eu acho que a primeira coisa que você busca é propósito. E sem propósito, claro, você não faz nada. Onde você está, onde você quer chegar. E eu acho que as pessoas, elas caem na liderança. E ninguém vai te ensinar. Ninguém vai te ensinar como ser líder. Você que tem que buscar como se posicionar, como se relacionar. Outra coisa, relacionamento é tudo. Quando eu comecei, por ser muito fechada, eu queria só entregar. E acabou, né? E acabou. E aí você começa a ver que não basta isso. Isso é só um pedaço do trabalho. Isso é só um pedaço do trabalho. Você ser boa numa execução, você falar bem, não ter relacionamentos é ruim. Então, assim, se eu soubesse que relacionamentos fazia tanta diferença, eu gostaria de ter ouvido isso lá atrás. Se relacionar mais, porque no final você precisa estar relacionada. Você pode ser a melhor, mas se você não tiver relacionamentos, não funciona. E o relacionamento de qualidade, né? Relacionamento de qualidade. Uma pessoa que te ajudou ali, que você vai ajudar lá na frente. Então, propósito e relacionamento, eu acho que tem que estar muito alinhado para que o líder tenha sucesso. Show. Acho que é importante. No fundo, o Café com Izzy nasceu dessa ideia, porque aqui a gente recebe muita gente. O showroom aqui está montado, então eu trago pessoas, trago muito pessoal de diretoria, líderes de empresa, líderes de multinacionais que vêm aqui conhecer a solução, entender como que a gente trabalha e rolava um papo tão profundo de bastidor. Eu falei, cara, isso aqui precisa ir para a rede, né? A gente precisa conversar sobre isso e divulgar para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conversa. Como é que as coisas acontecem e o porquê que está acontecendo, o porquê das decisões, etc. Então um pouco do que a gente traz aqui no Café com Izzy, que quando eu te convidei, falei, Gisley, vai tranquilo, é um papo de bastidor, não precisa decorar script, aqui a gente tem que rodar solto e falar realmente o que a gente pensa, porque o nosso interesse principal é entender Gisley, profissionalmente, de onde ela saiu, onde ela chegou, quais o trajeto que ela percorreu, como você veio dando os toques e as dicas até aqui,
Porque no fundo as pessoas precisam se espelhar em pessoas, né? Exatamente. Então, cada vez mais a gente consegue trazer esses insights para que o público nosso consiga entender e se localizar e falar, poxa, eu também consigo, né? Então ela também começou lá de trás. Liderança, ela não está muito ligada com certo ou errado, Não tá. na minha visão. Porque as pessoas, elas se encaixam. Se encaixa. Quando eu comecei lá atrás, que foi a Tânia, a dona da Neon, que falou assim, eu fui fazer uma assembleia, olha isso, com ela de instalação, eu lembro como se fosse hoje em São Paulo, e a gente chegou antes da assembleia, antes do horário. E ela falou, quer tomar um café? Ah, vamos tomar um café. E nós estávamos tomando café e ela disse assim pra mim, o que você acha de ser gerente dos gerentes? Eu pensei, vão me matar. Café, tá vendo? No café, exatamente. Eu falei, nossa, eles vão me matar. Porque eu era mais nova de idade, eu era mais nova de empresa. Eu falei, imagina eu ser gerente dos gerentes de uma galera antigaça na empresa, de uma empresa familiar, como que eu vou administrar? Ninguém te ensina, Gabriel. Não. A partir de hoje, a Gisley é a gerente dos gerentes. E? Então aqui a chave do carro. O que eu cobro? Por onde eu começo? Então, assim, a minha base, foi lá na outra administradora que me deu suporte para crescimento, e eu peguei tudo aquilo que eu achava que era importante e que fez a diferença para eu me destacar, para cobrar desses gerentes. Só que aí, no meio do caminho, você erra, aprende, volta. Eu não devia ter falado, eu não devia ter feito, como que agir, como falar com esse gerente, como administrar conflito, porque eu acho que se há 10 anos, quando eu comecei, era difícil administrar conflitos, imagina agora, com a NR1, né, que matou o empresário. Agora a gente não pode falar assim, por favor, você errou, agora tem que falar, pelo amor de Deus, você errou, não faça mais isso. Então assim, imagina lá atrás como era, hoje, que mudou. Tudo, né? Então, eu acho que o líder, ele vai aprender todos os dias. Todos os dias é um aprendizado diferente, porque as pessoas mudam. Tem que estar o tempo todo correndo atrás, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E pensando, e raciocinando, e falando como que eu deveria ter feito agora. Eu só acho que a gente acaba pegando vários perfis de pessoas. Sim. Então, assim, você conhece um mais pimentinha, o outro mais escondido, o outro que fala por trás, mas não fala na frente. E aí você vai aprendendo como gerir pessoas. Tem que lidar com isso e não tem jeito. Né? Porque a liderança acaba dependendo de todos aí tá eles, o jogo, né? O jogo tá aí. Né? Conseguir lidar com isso de uma maneira profissional. Né? Exatamente. Jogar esse jogo aí que não é fácil. Show. E agora a gente indo pro final, a pergunta final aqui, eu quero linkar um pouco com o nosso mercado, que é o mercado de tecnologia, o mercado de segurança eletrônica, de segurança de fato, né? E você estando dentro de uma administradora de condomínio com tantos condomínios na região, com tantos anos de mercado, eu imagino que deva ter vivenciado, ter recebido N queixas, N ocorrências que aconteceram, né? Como que está hoje o mercado de segurança eletrônica, assim, de segurança nos condomínios, né? Essa questão de invasões, as empresas, os condomínios estão preparados, você enxerga que houve um amadurecimento no mercado, você tem alguma visão sobre isso? Existe espaço ainda para empresas de segurança eletrônica, por exemplo, que queira atuar como mantenedores de câmeras de segurança, de interfone, de alarme, de portões, essa área de tecnologia? Você acha que existe espaço no mercado baseado com a experiência que você tem lá nos condomínios que vocês gerenciam? Com certeza, com certeza. A portaria remota foi uma coisa que era o tabu, hoje já não é mais. Hoje as pessoas estão mais interessadas em saber como funciona. Antes, vocês vão tirar meu porteiro e vai colocar uma eletrônica e eu quero ver o porteiro lá. É a falsa segurança, sensação. Né? É a sensação de segurança. Hoje as pessoas elas estão mais abertas a isso. Que você ter sistema de segurança dentro da portaria e levar até o seu apartamento é muito mais seguro do que o porteiro que fica lá. Lógico, né? Os porteiros, vai ter a turma dos porteiros aí que vai falar, vai me criticar, né? Então, eu acho que, assim, existe sim muito mercado. Eu acho que hoje a automação, ela tem tomado muito conta de ter um porteiro, de ter... Para que a gente vai ter nos grandes condomínios um profissional para fazer entrega de correspondência?
Não cabe mais, né? Não cabe mais. E assim, não é só. Você pode ter um profissional para isso lá, mas você tem que ter um sistema que faça uma administração dessa entrega muito mais fácil, muito mais rápido. Então, eu acho que tem muito mais campo. Eu acho que vocês, enquanto empresa, precisa ter sistema onde você unifica tudo isso. Gerenciar dados, né? Exatamente. Hoje, nós vemos muita empresa que eu faço a portaria, o outro faz o salão de festa, o outro faz a entrada e saída de visitante, o outro faz o livro de ocorrência. Eu acho que as tudo empresas... muito disperso, né? Exatamente, eu acho que tem muito campo para isso. É lógico que tudo vai custo, e aí o morador lá na ponta, ele não quer pagar. Sim. Porque o condomínio é alto ou porque o valor do salário dele não aumenta quanto a gente precisa do condomínio, e aí tem essa discussão no meio do negócio. Então, eu acredito sim que existe muitas coisas que não foram pensadas e que tem campo para gerar aí tecnologia, e eu acho que a Easy pode contribuir para esse crescimento. Sem dúvida. E no fundo, o nosso mercado está muito acostumado, e eu sempre falo sobre isso, né? A gente, aqui na empresa, a gente tem uma diretriz muito forte, a gente trabalha em cima do saving. É muito difícil a gente vender um projeto pelo projeto, é muito difícil. Geralmente a gente entende a operação do cliente, tira alguma coisa, coloca alguma coisa que vai substituir outra, e no curto prazo ele consegue já ver folga no caixa. Exato. Porque no fundo tudo se resume a custo, a investimento, e muitas vezes ele pode não ver folga no caixa no primeiro momento, mas ele vê melhoria de eficiência operacional, vai ver a questão da integração, onde os dados estão passando de um lado para o outro sem intervenção humana, logo ele vai ter uma qualidade melhor das informações que estão trafegando dentro do sistema dele. Então você consegue ter uma visão muito mais ampla, né, e uma otimização e integração dos sistemas, e para isso precisa de pessoas cuidando de toda essa implantação, de fazer a coisa acontecer de fato, de começar um projeto e entregar de ponta a ponta. Sim, então, e eles têm muito medo. As oportunidades do acabam sistema não aí. funcionar. Exatamente. Então, assim, a empresa que gera uma eficiência para o condomínio e que ele está seguro mesmo de que aquilo não vai cair, de que ele vai ter outro link dedicado, se um cair, o outro cair. Então, assim, as maiores dificuldades do condomínio ter a aceitação de um sistema é porque ele tem medo que não vai funcionar. Tá pensando já no pior, né? Exatamente. E às vezes também ele vem calejado de mercado de coisas que foram dando errado. Também. Por isso que a gente precisa melhorar o nível da nossa prestação de serviço de modo geral. Então, no fundo, galera, tem uma baita oportunidade aí. A Slay deu um exemplo, a gente está sempre falando aqui sobre oportunidades. A pergunta do milhão aí também são muitas oportunidades que acabam saindo dali. Então é questão de olhar com mais calma, com carinho, para ir se traçar um plano, um projeto, fazer algo bem direcionado, dedicado com uma intenção positiva ali de melhoria, que não tem como não dar certo, né? Não tem como. Gisley, muito obrigado. Campo aí. Muito obrigado pela sua participação. Antes da gente finalizar, eu queria saber como é que o pessoal te encontra nas redes sociais. Bom, meu Instagram é GisleyYY, tá à disposição, tá aberto. A gente vai deixar na legenda do vídeo também. Se você quiser falar comigo, tiver dúvidas, conversas, se você tiver procura uma administradora com segurança, com fiabilidade, com história. Também estou à disposição. E no LinkedIn, Gisley de Freitas, estou à disposição de todos vocês que quiserem falar sobre esse negócio, que para muita gente é só morar em condomínios, não sabe nem o que é isso, e por trás disso tem uma série de coisas acontecendo. Tem um universo, né? Exatamente. Muito bom. Gisley, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Boas conexões se fazem com bons cafés. E seja easy.